Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula. E nessa aula nós vamos ver aqui a como fazer aí o upload e armazenar aí o resultado na nossa coluna lá no banco de dados. Bom, a gente já viu, obviamente, já sabe como fazer o upload, tanto utilizando a biblioteca aí, ou seja, a nossa classe que nós desenvolvemos, quanto utilizando a biblioteca aí do Verotic, que é a que eu utilizo nos meus projetos. Então você pode utilizar a que você quiser, obviamente, e inclusive diversos outros componentes e outras bibliotecas de upload que existem. Então vamos lá, eu vou ser um pouco mais direto nessa aula, afinal a gente já sabe como fazer o upload, a gente já sabe como pegar o resultado e entendeu, eu espero, todo o processo aí de como se faz aí esse upload. E vou aproveitar nessa aula e também deixar aqui algumas dicas, caso vocês utilizem a nossa classe de upload e tenha feito a declaração de tipo aqui. É uma aula importante na utilização, pois dependendo da forma como você for utilizar e você fez a declaração de tipo aqui, você tem que fazer aí alguns ajustes. Então vamos lá, primeira coisa, deixa eu apagar logo isso aqui tudo, voltar aqui para o nosso projeto. Então vou deixar apenas o require aqui e pago todo o restante. Então voltei aqui o nosso projeto. E a primeira coisa que eu vou fazer aqui, deixa eu entrar aqui no nosso dashboard, post, cadastrar. E a primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu vou adicionar então o nosso campo file para selecionar aí o arquivo. Então deixa eu minimizar aqui. Venho aqui no nosso formulário que já está aberto. E a primeira coisa que a gente tem que fazer, obviamente, como eu já falei, é colocar aí a codificação do formulário. Senão você não vai conseguir fazer o upload de arquivos. Então, logo depois aqui do método post aqui, vou colocar aqui o nosso encode multipart form date. Então, tem que ter isso aqui ou você não faz o upload. Logo aqui abaixo, deixa eu colocar aqui, então eu vou colocar aqui o input type file e o name a gente também não pode esquecer. Aqui eu vou dar o nome de capa, tá? Você pode, obviamente, dar o nome que você quiser. Mas eu vou identificar aqui como capa. Vou salvar aqui. Então já tenho ali o meu campo para selecionar arquivos. Então se eu clicar aqui, já tem como selecionar aqui os nossos arquivos. Mas perceba que no meu caso, as capas sempre vão ser imagens. Então eu não quero ter que exibir aquele montão de arquivos, por exemplo. Não quero exibir arquivos XLS, TXT. Enfim, aqui nesse momento eu não quero. Então o que eu quero fazer aqui para ajudar também os usuários? Você pode colocar aqui um accept, e dentro você coloca somente os arquivos que podem ser selecionados. Então aqui você coloca, por exemplo, ponto .png, coloca uma vírgula ponto .jpg, coloca uma vírgula ponto .gif, enfim, você coloca as que você quiser aqui, tá? Então deixa eu apagar aqui esse ponto GIF, só quero PNG, JPG, posso colocar um ponto JPEG também. Enfim, aqui você vai colocar as extensões que você quiser, obviamente se você quiser. Quando você faz isso aqui, ó, você clica aqui em selecionar, perceba que só vai aparecer os arquivos que você deixou ali com a extensão. Então isso aqui facilita muito a usabilidade, né, a navegação aqui. Imagina aqueles milhares de arquivos e você tem que ficar procurando aqui, ó. Às vezes você não tem um nome específico, então aqui ó, vai aparecer somente a imagem. Então, com o nosso campo aí para selecionar a imagem criada, a gente pode então partir para o nosso admin post. Então, o nosso admin vai ser o responsável aí, obviamente, por fazer aí, chamar na instância e fazer o upload da capa e armazenar aí a nossa capa no banco de dados. Então, a primeira coisa, obviamente, use, eu vou colocar o upload. Aqui ele vai aparecer do Verotic e a nossa. Então, vou colocar aqui a nossa, que nós desenvolvemos. Mas, se quiser utilizar a outra, obviamente que você já sabe como fazer. Bom, eu vou criar aqui então um atributo private do tipo string e vou dar o nome aqui de capa. Então, esse meu atributo aqui vai armazenar o resultado da capa. Como a gente viu, o resultado ali, quando a gente faz o upload, é o nome aí do arquivo, então eu vou utilizar ele como capa aqui. Eu poderia não criar esse atributo se eu quisesse, e poderia, por exemplo, ir aqui no cadastrar, em algum lugar aqui, por exemplo, depois do post, verificar aqui se a capa não está vazia e fazer todo o processo de upload aqui também, se eu quisesse. Mas eu vou fazer a validação aqui no nosso validar dados. Deixa eu até aumentar a tela aqui. Então, no nosso validar dados aqui é que eu vou fazer o upload e fazer aí a verificação
dos dados aí do arquivo. Então aqui a primeira coisa eu vou verificar. Então se não está vazio, empty. O meu files no índice capa. Então se ele não estiver vazio, quer dizer que eu selecionei um arquivo e quero fazer o upload. Então eu vou criar aqui uma variável chamada upload, que vai ser igual new upload. Então venho aqui nosso upload, chama aí o método arquivo. Aqui eu vou colocar até a parte do subdiretório. Então o primeiro é os dados, né? Então a gente pode colocar aqui diretamente o nosso files capa. O segundo parâmetro é o nome aí do arquivo, como a gente já viu. E aqui eu gosto de colocar ele já do tipo amigável. Então aqui eu vou utilizar helpers, o nosso helpers lá, o nosso slug. E vou colocar aqui dados no índice título. Então eu gosto de utilizar o nome da imagem aqui, o mesmo nome do título que eu vou fazer aí um post. E o nosso subdiretório, obviamente aqui eu vou colocar imagens. Então aqui, if, se eu tiver o upload, o nosso get resultado, então se eu tiver resultado, eu entro aqui. Do contrário, eu entro aqui, já vimos também. Então aqui se der algum erro, se eu não tiver o resultado, ou seja, se não foi feito o upload, eu vou vir aqui e vou, nosso diz mensagem, vou colocar aqui um alerta, e aqui eu pego o nosso upload, no nosso get erro, e venho aqui e dou um retorno false. Então aqui, se tiver resultado, o que eu quero simplesmente fazer? Atribuir então o resultado, então diz capa, ou seja, vou colocar aqui, ó, Ctrl+C, Ctrl+V aqui. Então, ou seja, como a gente já viu, como eu já falei várias vezes, o nosso resultado é o nosso arquivo. Então, eu vou armazenar aqui no nosso atributo capa para então salvar aí na nossa coluna lá no banco de dados. Bom, deixa eu salvar aqui. E aí, voltar aqui no nosso projeto. Eu já criei, obviamente, aqui a nossa coluna capa. Então, do tipo varchar tamanho 255 e ela pode ser null. Então, a gente já sabe como criar aí colunas, obviamente. Então tá aqui. Feito isso, né? Deixa eu voltar então aqui. Então se tiver aí o resultado, você já tem a minha capa. E aí basta eu vir aqui, por exemplo, no cadastrar. Cadastrar aqui, venho aqui, deixa eu até duplicar essa linha. Então pego aqui, como eu falei, né? Venho falando, pego nosso objeto, nossa coluna capa. E aqui é o nosso diz capa. Então aqui, essa é a minha coluna do banco de dados. E esta capa aqui é a capa do meu atributo sendo armazenada. Bom, se eu deixar dessa forma aqui, deixa eu salvar aqui. Voltar aqui para o nosso projeto, selecionar um arquivo. Eu quero esse arquivo aqui. Deixa eu colocar qualquer coisa aqui. Teste, cadastrar. Perceba que foi cadastrado aqui. Então temos aqui o nosso post cadastrado. E se eu voltar aqui no nosso projeto, temos aqui a nossa pasta de imagens. Tenho aqui ó, o arquivo teste.png. Se a gente for lá em procurar aqui, desço lá embaixo, perceba que eu tenho aqui ó, teste e tenho armazenado já aí o nosso arquivo corretamente. No entanto, a gente também tem que prever os erros, né? Vai que acontece algum erro. E aí vamos ver algo que pode acontecer aqui. Então deixa eu voltar aqui para o nosso projeto. Vou vir aqui na nossa classe de upload. E aqui eu vou colocar, por exemplo, a extensão aqui, ó, PNGX, que não existe. Então aqui é para dar um erro. Então deixa eu vir aqui, tentar cadastrar novamente. Cadastrar. E temos aquele erro, possível erro, né, de inicialização. Ou seja, o nosso resultado foi inicializado e a gente não pode acessar ele. Isso acontece porque pela declaração de tipo, como eu falei lá, quando a gente estava desenvolvendo a classe. Então aqui, na nossa classe de upload, o nosso tipo aqui, ó, a gente declarou o tipo aqui, declarou o tipo aqui. Então tem várias formas de contornar isso. Você poderia, por exemplo, apagar aqui a tipagem, não colocar a tipagem, que é opcional, obviamente, mas como eu falei, ajuda bastante. Ou você poderia vir aqui, por exemplo, deixar aqui, deixa eu apagar aqui, deixar simplesmente string, salvo aqui. Mas se você fizer isso, vir aqui e continuar, perceba que você vai continuar tendo erro aqui e não resolveu.
Então, uma das formas de fazer, como eu falei, você poderia vir apagar isso aqui, deixar vazio, ou você pode vir aqui e colocar que o valor dela pode ser nulo. Então, a partir do PHP, se eu não me engano, 7.1 ou 7.4, você pode definir aqui um atributo do tipo null. Se eu salvar aqui, volto aqui para o nosso projeto, continuar, perceba que você tem aqui ó, um fatal erro, falando do default, né, valor de propriedade aí, ou seja, a gente colocou do tipo null. Nesse caso, você tem que vir no seu projeto e aí você sim coloca aqui ó, null. Então agora ele pode ser nulo ou pode receber um string e você está atribuindo o valor aqui. Então essa declaração de tipo, como eu falei, a gente pode ter ela bem simplificada quando a gente cria um método, quando a gente cria aí né, um retorno, mas dos atributos às vezes elas podem se tornar um pouco mais complexas de entender. Tá? Então, e pode acontecer esses erros. A gente está tentando acessar aí um atributo, né, ou seja, o atributo foi inicializado, mas ele não tem nenhum valor ainda. Então ele pode ter esses tipos de erro aí. Então, coloquei aqui no Library, vou salvar agora. Volto aqui no nosso projeto, clica aqui em continuar. E não mostrou aqui nenhum erro, mas resolveu o problema. Bom, deveria ter mostrado aqui a mensagem, então deixa eu voltar aqui no nosso projeto. Admin Posts. E aqui abaixo, deixa eu ver aqui o nosso validar dados. Obviamente que eu coloquei aqui ó, a nossa mensagem, mas não coloquei aqui o nosso método flash, que é o responsável por mostrar a nossa mensagem. Salvo aqui, continuar. Perceba que ele já me deu o erro, então está validando aí os erros corretamente. Então, feito isso, deixa eu voltar então para o nosso projeto, nossa classe aqui resolvida. Vou então voltar aqui o nosso arquivo, ou seja, a nossa extensão né, correta. Volto aqui, continuar. E o upload foi feito corretamente. Deixa eu voltar aqui para o nosso projeto, a pasta então, de imagens. Então, como havia um arquivo já de nome teste, ele colocou, renomeou, obviamente. Então, está feita aí a nossa parte de upload, bem simples, né? Bom, e agora, no editar, como que funciona aqui o editar? Bom, obviamente que a gente, na hora de editar aí um post, se já tiver aí um arquivo, e a gente for fazer um novo upload, deixa eu clicar aqui em editar, deixa eu abrir aqui então a nossa pasta. Então perceba dois arquivos aqui. Quando eu for fazer aí um editar aí um post, por exemplo, a primeira coisa que eu tenho que fazer é verificar se esses arquivos existem lá no nosso banco de dados. Ou seja, eu preciso deletar ele, porque se eu não deletar, ele vai fazer o upload já com um novo nome, porque o arquivo aqui já existe. Então eu preciso deletar ele. Então aqui, deixa eu voltar aqui no nosso admin post. Então aqui no nosso editar agora, tá? Então aqui eu vou vir aqui e vou verificar if. Novamente, se não está vazio o nosso empty files no índice capa. Então se não tiver vazio, a gente viu que selecionou arquivo. E aqui sim eu venho if. Se existir o nosso post capa, ou seja, na nossa coluna capa lá tem algum resultado. E file, galera, existe. Ou seja, a gente já utilizou também para verificar então se o arquivo existe. Então aqui, entre aspas duplas, uploads, barra imagens. Então você vai verificar aí no diretório que você criou. Então, uploads, imagem, barra, e aqui entre chaves o nosso post, capa. E para a gente remover, deletar um arquivo, a gente simplesmente utiliza um link, passando aí o nome do arquivo. Então aqui, um link, então file name. Qual arquivo que eu quero deletar? O mesmo que eu estou procurando aqui, ó. Então vou simplesmente pegar aqui, ó, copiar tudo isso aqui, Ctrl C, Ctrl V aqui. Então, só recapitulando, estou verificando novamente se não está vazio. Obviamente eu estou editando, então se eu estou colocando uma nova capa ali, eu preciso apagar a capa existente. Então aqui eu venho e apago o arquivo. Então eu venho aqui e coloco o nosso post capa, vai ser igual o nosso diz capa. Posso até juntar aqui. Bom, simplesmente assim. Bom, vou salvar agora. Deixa eu voltar aqui no nosso projeto. Deixa eu selecionar aqui algum arquivo. Novamente, posso selecionar até outro arquivo. Ficar aqui em Downloads. Então, selecionei aqui um arquivo diferente. Vou renomear aqui para XX1, tal, inativo.
Então perceba que eu tenho ali dois arquivos. Estou editando um, ID49, então ID49 aqui, deixa eu procurar aqui novamente. Então o nosso ID49 aqui, ó, essa imagem bem aqui. Então estou colocando o novo nome. Então voltando aqui, vou clicar aqui, ó, atualizar. Atualizou corretamente aqui. Então se eu voltar aqui no nosso banco de dados, então pegou aqui o novo nome, né, do título, afinal não existe mais nenhum arquivo daquele. E voltando lá no nosso pasta de upload, você percebe que ele apagou então a imagem anterior e atualizou aí com a nova. Então é dessa forma que a gente atualiza também os posts. Então fizemos aí o upload, né? Fizemos aí o armazenamento, fizemos a edição, falta o deletar, e deletar basicamente é a mesma coisa. Voltando aqui no nosso projeto, você simplesmente vem aqui, ó, copia essa parte aqui, ou escreve novamente, porque você simplesmente vai verificar se o post capa existe e se ele é um arquivo. Então desce lá embaixo na hora do deletar, então aqui, na hora que você vai deletar, né, post deletado com sucesso, você pode vir aqui e colocar aqui logo depois de deletar, né, aqui o sucesso de deletar. Então você pode vir aqui e coloca aqui. Ele vai verificar lá se o post capa tem, então ele vem e deleta o arquivo. Então salvo aqui, volto lá para o nosso projeto. Então vou deletar o 49 aqui primeiro. Então deixei eu deletar aqui, ó. Deletei. E perceba que eu não tenho mais o arquivo. Então eu deletei o post, deletei também o arquivo. Deixa eu deletar esse outro. Então vou vir aqui e vou deletar o 48 aqui, ó, deletar. Volto aqui para o nosso projeto e perceba que ele também deletou a capa. Então é dessa forma aí que a gente deleta também os arquivos. Então a partir desse momento, como eu falei, você sabe aí todo o processo aí de fazer o upload. Existem outras formas, como eu falei, de armazenar aí esse arquivo. Lá no nosso banco de dados, você poderia fazer essa parte toda aqui diretamente no editar, no cadastrar e outros métodos. Então você escolhe aquele que melhor lhe servir. Então eu utilizo dessa forma e você pode utilizar da forma que você quiser. E mais uma vez, utilize a classe de upload que você quiser. Eu vou implementar e vou utilizar a do Verot. Bom, eu espero aí que vocês tenham gostado e até a próxima aula.